Fala traders, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Bitcoin, mercado cripto, teve movimentação interessante hoje, então a gente vem aqui com uma análise para poder estar atualizando vocês do que está acontecendo no mundo cripto, tá? No mercado de criptomoedas. Bom, primeiramente a gente tem aqui o tempo gráfico mensal no Bitcoin, tá totalmente saudável, ok? Totalmente saudável. A gente vinha mais de 7 meses em alta e precisamos de uma correção. E essa correção que estamos tendo desses últimos 2 meses é totalmente saudável, tá bom? Algo que realmente é necessário para o tempo gráfico aqui mensal. Então, já que o tempo gráfico mensal aqui está totalmente saudável, vou para agora o 2 dias e o 3 dias, tá bom? Que foram os tempos gráficos que perderam a sua tendência, tá? Perderam a sua tendência no dia de hoje. Então, o 3 dias, ok? O 3 dias ele vinha aqui em uma tendência de baixa, bem clara, ok? Bem clara, que foi para buscar essa correção do mensal. Esse ponto, tá? Ele alcançou aqui um topo, e esse topo descendente aqui que ele alcançou contra esse topo, ele foi rompido hoje, ok? Tanto no 2 dias, tanto no 3 dias quanto no 2 dias, tá? Então esse topo ele foi rompido, inclusive o 2 dias ele faz aqui um padrão de reversão de tendência, ou seja, um ombro, cabeça e ombro inverso, ok? E já fazendo o rompimento, já continuando aqui para sua tendência. Então no 2 dias e no 3 dias, que são os causadores da movimentação de hoje, tá? Que foram os que romperam aqui os seus topos, eu estou observando pelo seguinte fato: vou observar o esforço e resultado nos próximos dias. Então, no 3 dias, por exemplo, vou usar aqui o maior, tá? Pra gente ter como base. Ainda faltam 2 dias e 6 horas para acabar aqui essa vela do 3 dias. Então, vou analisar o esforço e resultado desse ponto aqui do 3 dias para ver se esse esforço da força compradora ela vai ter um resultado ok, tá? Por que eu estou analisando esse esforço e resultado antes de começar a entrar em qualquer ponto, em qualquer movimentação? Porque a gente falou que o mensal está em alta saudavelmente e que o 3 dias e o 2 dias eles estão aqui rompendo e começando a fazer uma estrutura de alta, correto? Mas temos o tempo gráfico semanal. E o tempo gráfico semanal, ele é o tempo gráfico que a gente tem uma possibilidade de termos um topo descendente contra o topo anterior. Para causar aqui mais uma movimentação aqui de baixa, tá? E alcançar níveis melhores para o tempo gráfico mensal, tá bom? Onde a gente já sinalizou aqui alguns níveis que seria bastante interessante e estão mais aqui abaixo, tá bom? Então esses níveis eles seriam muito mais interessantes, seriam o ponto para a gente poder estar entrando. A gente pode ter uma continuação da tendência de alta e por isso vamos ficar atentos ao 2 dias e ao 3 dias. Se mostrar um esforço resultado o 2 dias e o 3 dias a favor da força compradora nessa movimentação, não tem o que fazer, a gente vai ter que buscar por um fundo ascendente para poder estar começando a entrar novamente, tá? Então a gente não vai perder os trades. Agora a gente tem que ficar atento por enquanto, tá? Porque hoje foi a primeira vez, então foi a primeira vez que rompeu aqui o 2 dias e o 3 dias, então tem que ficar atento ainda porque ainda tem tempo ainda para poder o mercado estar andando. E o tempo gráfico semanal é o tempo gráfico que a gente vai ter que ficar atento. Por quê? Porque ele é o único que pode, como eu falei pra vocês, ter um topo descendente contra o topo anterior. Então ele pode sim, tá bom, buscar esse topo descendente e ter uma continuação aqui de queda, tá? Então o ponto de atenção agora no mundo cripto é no tempo gráfico de 4 horas. Por quê? Porque o 4 horas ele é a estrutura interna do semanal. Então por agora, olho no 4 horas. Vou colocar aqui no 4 horas, tá? Que seria a estrutura interna do semanal. Já estamos aqui na sobrecompra e essa região do 4 horas, ela vai ser bem interessante para a gente ficar de olho. Vai nos dizer muito, vai nos dizer bastante, tá? Se estamos buscando por um topo descendente no semanal, tá bom? Então a perca de força nesse ponto vai nos dizer bastante. Então olho no 4 horas nessa movimentação para observarmos o começo da movimentação de um topo descendente contra o topo anterior no semanal e olho nos próximos 2 dias, tá bom? Até sexta-feira mais ou menos ali, olho no 3 dias e no 2 dias, analisando o esforço e resultado dos compradores, ou seja, o quanto de esforço que os compradores estão utilizando e o quanto de resultado que eles vão ter, tá bom? Porque isso vai nos dizer bastante coisa também se podemos ter já uma continuação da tendência de alta. Enquanto o 4 horas, tá? O 4 horas, nesse momento já, a gente tem que ficar atento agora no 4 horas para saber se esse esforço ele vai ser a favor da força vendedora e aí tendo maior probabilidade de realmente ser um topo descendente contra o topo anterior para poder buscar lá atrás uma base melhor para o tempo gráfico mensal, tá? Esse ponto causaria
um ponto bem interessante para buscar uma base de preço melhor que no tempo gráfico mensal para poder estar posicionando. Então, Gabriel, quando você vai começar a se posicionar? Resumindo tudo aqui agora, o 2 dias e o 3 dias acabaram de romper os seus padrões, correto? Acabaram de romper aqui os seus padrões e indicando uma virada para a tendência de alta. Então eu vou ficar observando por quê? Porque ainda tem 2 dias de vela para acabar essa vela de 3 dias, onde ele está rompendo. Então eu estou observando por esse esforço e resultado. Se esse esforço e resultado for a favor da força da compradora até a sexta-feira, que vai ser quando vai acabar aqui essas velas, a gente pega o próximo fundo ascendente e começa a se posicionar, tá bom? Tanto nas altcoins quanto no Bitcoin também. Se o esforço e o resultado não for a favor e o 4 horas, que já estou observando desde agora, passar a me mostrar fraqueza, a gente espera um pouco mais, porque esse rompimento também vai ser saudável, tá? Esse rompimento para baixo ele também vai ser saudável, visto que temos pontos mais interessantes aqui embaixo para a correção do tempo gráfico mensal. Então esses são os pontos que eu estou atento. Se romper para baixo, a gente vai esperar por essa região, tá? Que é a região que a gente concorda que é mais interessante. E se continuar a tendência de alta, vamos estar atento aqui ao 2 dias e ao 3 dias. O esforço e o resultado do 2 dias e do 3 dias, eles foram favoráveis à tendência de alta, a esse rompimento. A gente pega por um próximo fundo ascendente para continuar a tendência de alta, ok? Então esses são os pontos que estou observando no Bitcoin agora. Então estou tomando muito cuidado com a estrutura do semanal, que pode estar fazendo um topo descendente contra o topo anterior e pegar todo mundo de surpresa. E estou atento também ao 3 dias e ao 2 dias nos próximos dias para a gente poder ver qual vai ser o esforço e qual o resultado dessa movimentação de alta para poder pegar uma próxima base de preço. Fechou? Então esses são os pontos que estamos atentos aqui no Bitcoin nesse momento. Bom, pessoal, agora referente às altcoins, tá? As altcoins que eu estou procurando aqui para a gente poder estar posicionando, as que eu acho que vão performar melhor diante dessa movimentação quando chegarmos lá nos pontos de entradas para poder estar posicionando novamente no mundo cripto. Bom, primeiramente, só explicar a situação para vocês que no mês passado a gente teve uma movimentação muito intensa de queda nas altcoins em geral. Então a gente teve altcoins valorizando 60%, 70%, 50%, tá? Então foi uma movimentação muito intensa de queda no mês passado. E diante dessa movimentação de queda, algumas altcoins elas seguraram melhor essa movimentação. Essa intensidade de queda do mês passado, elas foram seguradas muito melhor por algumas altcoins. E são essas altcoins que têm a maior probabilidade de ter uma maior valorização ou de ter uma melhor performance quando a tendência ela for de alta, tá? Quando a performance ela for de alta no mundo cripto em geral. E bom, então para mim chegar nessa conclusão, eu procurei por essas altcoins que não perderam primeiramente o seu fundo no semanal, tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês aqui. Primeiramente, contra Bitcoin, tá? Eu quero essa performance contra o próprio Bitcoin, para mim saber quais são as que seguraram melhor para poder estar posicionando. Então, contra Bitcoin, eu vou dar um exemplo aqui de SKL e de GLM, tá? Olha só como SKL ela veio aqui totalmente saudável, tá? Ela fez aqui um ombro, cabeça e ombro inverso, tá? No tempo gráfico mensal, está buscando aqui por uma base de preço. E se a gente analisar essa movimentação de alta do mensal de SKL contra Bitcoin, foi uma movimentação onde os vendedores eles tentaram bastante, tá? Tentaram bastante, se esforçaram bastante para segurar abaixo da EMA 12. O que não aconteceu, tá bom? O que não aconteceu por conta que a gente via segurando, tá? Via segurando bastante, mas eles não conseguiram dessa vez. Então o esforço, o resultado dos vendedores para segurar nessa EMA 12 não foi favorável para eles. Acabamos rompendo aqui. E agora estamos buscando por um fundo ascendente aqui no tempo gráfico mensal, tá? Observando isso, vou para o tempo gráfico semanal. E aí no tempo gráfico semanal eu analisei bastante o RSI. O esforço e resultado do RSI na movimentação de queda. Ou seja, aqui é aquela base do mensal, certo? Aqui é aquela tendência de alta do mensal. E aqui é ele buscando a sua base. Então no semanal a gente pode perceber que temos fundo, topo descendente, fundo, topo descendente e fundo. Então a gente tem muito mais padrões aqui, muito mais características para poder estar analisando. E aí analisando o esforço e o resultado dessa movimentação aqui de queda, tá? Dessa movimentação de queda que foi a movimentação intensa do mês passado, a gente percebe que SKL ela tem um fundo a ser rompido, tá? Que está tentando muito ser rompido, esse fundo aqui no tempo gráfico semanal, ok?
E esse fundo aqui, tá, que foi o último ponto realmente interessante de compra em SKL, ele tá buscando ser rompido. Só que olha só a força que alcançamos nesse fundo, ok? Já estamos aqui com bastante força, cada vez mais força para buscar. Aqui já buscamos com mais força ainda e não rompemos, certo? Aqui estamos buscando com mais força ainda e ainda não estamos conseguindo romper. Então, isso mostra que o esforço e resultado aqui de SKL, além do mensal dela estar com uma estrutura de alta, o esforço e resultado aqui nessa movimentação de queda, ela não está sendo favorável à força vendedora, porque eles estão se esforçando bastante para romper um fundo, tá, que usou menos força lá atrás. Então, essa movimentação aqui de SKL, ela é interessante. Então, vou buscar quando o momento certo por trades em SKL, desse padrão, desse tipo. Vou para uma outra altcoin aqui, tá? Que seria GLM, também a mesma coisa, olha só. Vou primeiro no tempo gráfico mensal, tá bom? Primeiramente que GLM ela já tem um padrão que rompeu bastante para cima no último ciclo, tá? E esse padrão ele costuma romper para cima. E tivemos então aqui 2 meses de alta em GLM, tá? Tivemos aqui 2 meses de alta e aqui esse mês é o mês da grande queda, tá? Da queda intensa do mês passado. Então aqui temos 2 meses em alta, ok? SK e GLM. Tivemos no mês passado a movimentação intensa de queda, vou colocar aqui no tempo gráfico semanal. E o que mais me interessou, olha só, foi a análise novamente do esforço e resultado dessa movimentação. Olha só como tínhamos um fundo aqui em GLM. Alcançamos um fundo maior, rompemos. Ok, sem problemas, tá? Foi rompido aqui esse fundo, então nesse momento aqui a força vendedora até conseguiu empurrar bastante o preço, ok? Depois vamos olhar também o tempo gráfico diário para ver realmente essa estrutura interna. Mas passando aqui pelo semanal, então, a gente tem agora ó, um topo maior do que o último topo. E esse rompimento ele foi muito saudável tanto no volume, ok? Tanto no volume, que a gente tem aqui pouco volume, um volume maior, com uma força maior aqui da força compradora, um volume menor e conseguiram romper mais ainda. E ainda por cima temos agora corrigindo com o volume decrescente. Essa estrutura aqui do tempo gráfico semanal, ela vem bem interessante, tá? Ela vem bem interessante porque ela buscou mais força, mas rompeu também com bastante força, tanto no RSI quanto no volume. Então um fundo ascendente aqui pode ser sim uma boa opção. No caso de GLM também, analisando aqui ó, o tempo gráfico diário, tá? Vou analisar essa mesma estrutura no tempo gráfico diário. A gente teve aqui muita força mesmo para poder romper esse ponto aqui, ok? Para poder romper esse ponto aqui. Olha só a força que tivemos nesse ponto e toda a trajetória. Olha só quanto que os vendedores empurraram o preço para poder estar rompendo esse ponto. E realmente ele não conseguiu romper, tá? Ele conseguiu romper provisoriamente por algum tempo e depois já voltou, já usou como suporte novamente. E agora vem fazendo uma tendência de alta muito saudável. E se a gente observar um pouco mais agora, tá, os momentos atuais, olha só como a gente tem muita força novamente para tentar romper um fundo. E ele não rompe. Olha só, ele não rompe, não chega nem perto de romper, novamente usando mais força. Então essa tendência de alta ela tá bem nítida aqui em GLM, tá? Então vai ser essas altcoins as que estão suportando melhor a queda intensa que tivemos no mês passado. Então GLM e SKL, que foi o exemplo que eu dei para vocês aqui agora, são uma dessas que se esforçaram bastante, tá? Por conta da queda do mês passado, os vendedores se esforçaram, os outros se esforçaram, porém não conseguem romper, tá bom? Eles realmente estão segurando ainda aqui na tendência de alta. E essas altcoins, elas são as melhores para mim, que eu vou me posicionar assim que tiver o momento, tá? No momento certo, eu vou me posicionar nessas. Então já estou aqui analisando, já estou filtrando, tá? Essas altcoins. GLM e SKL eu só dei de exemplo aqui para vocês. Já analisei bastante, eu consegui separar mais de 20 altcoins que podem ter essa explosão melhor por conta de terem segurado melhor na queda do mês passado, tá bom? Então esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui nessa análise, tá bom? Referente ao Bitcoin, que vamos aguardar um pouco mais, vamos esperar essa movimentação, não vamos sair entrando aqui na euforia de que todo mundo tá entrando. Calma, calma, tem 3 dias para acabar a vela ainda de 3 dias, tá? Que é a que rompeu. Então a gente tem que observar esse esforço. Se for um esforço ok, a gente entra no próximo fundo ascendente. Se não for um esforço ok, a gente aguarda, porque daí a maior probabilidade vai ser de buscar aqui abaixo, e aqui abaixo vai ser uma boa região de compra, tá bom? Então a gente vai ficar atento até sexta-feira aí, mais ou menos, nessas regiões, tá? E lembrando que o tempo gráfico semanal do Bitcoin é o que está
corrigindo, tá? Então pode ter aqui um topo descendente contra o topo anterior. Então olho no 4 horas, tá? Olho, por enquanto, olho no 4 horas nessa movimentação de agora, nos RSIs, e olho também no 3 dias e no 2 dias durante amanhã, durante sexta-feira, qual vai ser o esforço e resultado dessa movimentação, tá bom? Pra gente não ser pego de surpresa e o Bitcoin sem a gente e as altcoins também. E referente às altcoins, esses padrões, as altcoins contra Bitcoin, tá? Nos pares contra Bitcoin, que mais suportaram a queda intensa do mês passado, no tempo gráfico semanal e no tempo gráfico mensal, são as minhas favoritas, são as que eu vou deixar aqui como possibilidade de eu abrir trades aí durante essa tendência de alta, essa onda de alta que está por vir, ok, pessoal?